Fala galera, hoje, como combinado, a gente começa a falar sobre o futuro das coisas. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o futuro da proteína. E não qualquer proteína, e sim a proteína animal. E por que é importante a gente falar sobre futuro, né? Muitas pessoas pensam, pô, eu não tô malemar conseguindo conduzir minha vida no presente, não quero saber do futuro. É importante sim, porque quando você sabe do futuro, você toma decisões, você cria consciência e você começa a decidir que tipo de jogo você quer jogar. Se você quer ser um player, se você quer ser um ator fundamental ou se você quer só assistir esse futuro. Quando a gente fala de futuro também, a gente fala de 10 anos. E por que 10 anos? Porque amanhã a sua capacidade de influenciar no que vai acontecer é muito pequena. Daqui a um mês também é muito pequena. À medida que o tempo aumenta, a sua capacidade de influenciar, ela aumenta também. Sempre que a gente vai falar de futuro aqui, eu vou repetir isso no começo de todos os vídeos, a gente vai falar dos dois lados da moeda. Coisas bacanas e coisas não tão bacanas. O que a gente quer? A gente quer se posicionar? Não, a gente quer que você se posicione. Então pensa sobre o futuro. Quando você está pensando sobre o futuro, as suas células cerebrais, elas vão se desenvolver mais ainda, porque você vai começar a fazer sinapses. E a sinapse é muito importante para você continuar crescendo, continuar nascendo. Porque se você não está nascendo, você está morrendo. Então pensar no futuro, ele é muito importante. Mas antes de a gente falar sobre o futuro de proteína animal, não se esquece. Você está no Se Eu Soubesse, eu sou o Cléo Scarabello. Entra aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho, põe a mão para cima e todas aquelas coisas que você sabe e compartilha isso, que é muito importante que todo mundo esteja sabendo e consciente do que vai acontecer. Mas vamos lá, proteína animal. Proteína, primeiro, é essencial na vida, não só dos seres vivos, mas também dos vegetais. Só que os vegetais, eles produzem proteína e os seres vivos não produzem toda a proteína. Por isso é que a gente precisa ingerir proteínas. Proteína, eu não sou biólogo, não sou médico, portanto não vou me ater às definições, mas basicamente é uma cadeia de aminoácidos que serve para construir, para fazer a gente crescer e manutenção nos nossos corpos. Tá? Então é muito importante ingerir proteína. Durante os últimos tempos nós somos acostumados e principalmente treinados a achar e a consumir proteína animal. A gente acha que fonte de proteína é proteína animal. Por quê? Porque isso satisfaz mais a gente. Então a proteína animal te satisfaz mais, afinal de contas, quem não gosta de uma boa picanha, uma boa carne, ovo, leite. Então estamos falando da cadeia de proteína animal como um todo. Além disso, a proteína animal, que é fartamente achada hoje no globo, né, ela traz coisas laterais também. Então ela dá uma série de... ela dá fertilização, ela dá o couro, ela dá até substrato para geleia, por exemplo. Então tem toda uma série de cadeia que a proteína animal ela alimenta. Ao mesmo tempo, os bichos, os animais que comem proteína animal, eles precisam ser alimentados. Então aí vem os grãos, a soja e tudo mais. Então você olhando por esse aspecto, você fala assim, cara, mas está tudo resolvido. O que você está falando aqui? Bom, essa parte que eu falei é o lado legal, mas tem coisas que não são tão legais. E o que não são tão legais tem muito a ver com outros fatores que eu vou comentar agora. Então, por exemplo, na hora que você cria rebanhos maciços, o que você está fazendo? Você está degradando o solo. Você está degradando as fontes de água fresca, que são tão fundamentais para a gente. Os bichos, eles produzem gases, efeito estufa, camada de ozônio e todas essas coisas. Tem outra corrente que fala o seguinte, pô, os bichos sofrem muito, eles estão confinados. E principalmente na hora que eles vão para o abate, o sofrimento é ainda maior. E é verdade. Então, por exemplo, tem outros médicos que defendem que, como a digestão ela é muito lenta, ela tem uma série de coisas que tornam essa digestão muito mais pesada para a gente, quer dizer, comer proteína animal não é uma boa. Cada vez mais a gente vê pessoas que são vegetarianos e, mais radicalmente, são veganos. Então isso são sinais do futuro que estão aparecendo. E na hora que a gente fala de um mundo onde recursos são cada vez mais escassos, você criar rebanhos muito grandes não é uma boa opção. Então esse é o outro lado. Bom, mas qual que é a solução para tudo isso? O que as pessoas estão pensando? Ora,
É uma corrida e existem muitos investimentos grandes em direção de achar fontes alternativas para gerar essa proteína que nós tanto precisamos. Então, você tem uma infinidade de opções de investimento que estão sendo feitas e pesquisas. Mas, pasmem, a melhor e a mais interessante é a proteína sintética. E aí eu falei para um amigo outro dia, ele falou, cara, não vou comer pílula eu não vou trocar minha picanha por uma pílula. Talvez não seja tão assim. Mas, enfim, existe um grupo de pessoas que é muito forte, muito dinheiro por trás disso, que está pensando em proteínas sintéticas. Tem uma outra coisa que fala de realidade virtual. Então, por exemplo, você está numa fast food lá, você vai colocar um óculos ou qualquer coisa que o valha, e isso vai te gerar uma experiência de saciedade que pode até rivalizar ao você estar comendo um hambúrguer ou qualquer coisa desse tipo. O fato é que há sinais no futuro, e de novo a gente vai falar muito disso, que as coisas vão mudar. Do jeito que a gente está fazendo, o jeito que a gente está tratando a natureza, a gente está degradando cada vez mais. E as proteínas animais não estão ajudando nisso. Então, daqui a algum tempo, a população do mundo vai estourar e isso vai ser um problema cada vez maior. Então, precisamos pensar sobre isso. E aí eu te pergunto, que futuro você quer? O futuro com a picanha ou o futuro sem a picanha, mas com o mesmo nível de saciedade e conservação da natureza, melhora do nosso planeta? Eu adoro a picanha e é uma decisão muito, muito difícil. Cada um que tome a sua. Na próxima semana, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre dinheiro. O futuro sobre dinheiro, atendendo o nosso ouvinte, um dos nossos ouvintes mais assíduos, o André Costa. Então, André, segura aí que nós vamos falar sobre dinheiro na próxima semana. Qual que é o futuro do dinheiro? O que vai acontecer? Até lá, um grande abraço e se cuida. Tchau!